O bem mais precioso que existe é o seu tempo. O tempo é o bem mais precioso que existe. Ele não tem como recuperar, ele não tem como salvar, não tem como voltar atrás, não tem como fazer nada com ele. Depois que ele passa, ele se torna simplesmente uma lembrança. Então, como lidar com isso? Eu disse agora há pouco aqui que não tem como recuperar o tempo perdido, mas será que é possível recuperar as coisas que eu perdi, as coisas que nós perdemos com o tempo? Muitas vezes, quem faz esse tipo de pergunta faz ela porque perdeu algo ao longo do caminho, durante o caminho. Teve atitudes, comportamentos, fez coisas que afastaram pessoas, fizeram com que ele perdesse bens, né? Eu conheço pessoas que tomaram atitudes erradas e perderam casa, perderam família, perderam pessoas que ele amava, perderam dinheiro. Será que é possível recuperar? Tempo a gente não recupera, mas será que é possível a gente recuperar as coisas que a gente perdeu ao longo do tempo por conta de condutas erradas? Esse é o tema, é isso que a gente vai falar hoje nessa aula. Seja muito bem-vindo, você que está chegando. Espero que você goste. Eu quero te ouvir depois, uh, depois dessa aula. Eu quero saber se você tem corrido atrás de algo, tem buscado recuperar algo que você perdeu ao longo do tempo, seja por uma conduta errada, por uma palavra que você deu e que não voltou atrás, seja por alguma atitude sua. Eu quero saber aqui e quero entender se essa aula te ajudou. Beleza? Vamos começar então, meu querido? Vamos lá. Eu costumo dizer o seguinte, quando a gente fala de tempo, ao invés de eu olhar pro tempo que eu perdi, eu gosto de olhar para o seguinte: o que eu gostaria de ter novamente? O que eu gostaria de ter novamente? Já que eu entendo que o tempo não tem como eu voltar a ter 20 anos, não tem como eu voltar a ter 15 anos, não tem como eu voltar, se você tem 40, 50 anos, não tem como voltar aos 30. A gente não volta, não tem como regredir o tempo, não tem como voltar atrás. O que passou, passou. Mas, ao longo desse tempo, existem coisas que a gente foi deixando pelo caminho e que a gente gostaria de recuperar, de trazer de volta. Quais são essas coisas? Você tem clareza disso? Você tem clareza do que você perdeu, do que você deixou de ganhar? Eu conheço pessoas também que perderam promoções por conta de condutas erradas. Imagina que isso é real, aconteceu. Uma pessoa estava prestes a ser promovida para um cargo, e o gerente, o responsável dela, resolveu fazer um teste para ver o nível de integridade dessa pessoa. E fez uma proposta indecente: olha, vai chegar uma mercadoria, você vai chegar ali 20 unidades de tal mercadoria, você vai declarar que chegou 19, porque essa uma unidade a gente vai resolver que vamos fazer um outro jeito, se é que você me entende. E a pessoa aceitou essa proposta. Falou, tudo bem, a gente fecha aqui, a gente faz. Aceitou fazer algo errado e aquilo era um teste. E a pessoa perdeu a promoção dela por causa daquilo, perdeu o emprego dela por causa daquilo, porque ela foi testada. Ela tinha uma conduta errada, ela trouxe essa conduta errada para o trabalho e perdeu o emprego. Então, muitas vezes, existem coisas que você fez e que te levaram a perder pessoas, perder trabalho, perder bens, perder relacionamentos. Então, ao invés de você se perguntar, poxa, será que eu consigo recuperar o tempo perdido? É melhor você se perguntar o que você gostaria de ter novamente, o que você gostaria de ter agora que você perdeu no futuro. Quando você faz essa pergunta, você não está preocupado em olhar para o passado e ficar se remoendo focando em algo impossível. Meu Deus, será que eu tenho chance de recuperar o tempo perdido? Não. Você foca no presente. Eu gostaria de ter novamente a minha família, os meus filhos, que eu perdi a confiança. Ok, essa é uma meta. Agora a gente começa a falar de ação para resolver, para chegar nisso, para você recuperar os seus filhos, o seu relacionamento. Então, primeira coisa que você tem que fazer aí, eu quero te dar de tarefa aqui dentro dessa aula do curso, é o que você gostaria de ter novamente? O que você perdeu e gostaria de recuperar? Escreve aí a nota, bota num bloco de notas, escreve em algum lugar aí
para que você tenha consciência do que você está batalhando, pelo que você está correndo atrás. Porque assim, se você perdeu, é porque provavelmente você fez algo que te fez perder. A perda é uma consequência de uma ação. A colheita é a consequência do plantio. Não existe, não tem a possibilidade de plantar banana e colher maçã. Tudo acontece da exata maneira que tem que acontecer, porque tudo reflete as nossas ações, tá? Então, você quando foca no que você gostaria de recuperar e você começa a analisar o que te fez perder, você já tem uma noção do que não fazer. Poxa, eu perdi tal coisa porque eu fiz isso, isso e isso. Ok, você já tem uma noção do que não fazer. Já é um começo. O grande problema é que a maioria das pessoas fica focado em o que fazer para. Só que tão importante quanto você entender o que fazer para conseguir alguma coisa, é você saber o que não fazer para perder tal coisa. O caminho do fracasso, você provavelmente já conhece. O caminho do fracasso já é conhecido pela maioria das pessoas que perderam alguma coisa importante na vida. Então, isso já é algo importante. Isso já é algo que precisa ser valorizado. Só que como você perdeu, como quando acontece algo que tira a gente do eixo, que faz com que a gente tenha alguma perda, a gente tende a ignorar todo o processo. Eu perdi tal coisa por causa das minhas atitudes, tudo que eu fiz no passado não vale mais a pena. Tá errado, não tem proveito. E não é assim. Muitas coisas do que você já fez devem ser aproveitadas. Por quê? Vamos entrar agora na noção de passado, presente e futuro. Cada tempo, passado, presente e futuro, tem uma missão na tua vida. Não é porque o passado passou que ele não é importante. Não é porque o futuro vai vir que ele não é importante. Cada marco temporal, digamos assim, tem o teu grau de importância. E você precisa saber jogar o jogo. Eu falo isso, eu tenho falado isso desde o início do nosso curso, que se você não sabe jogar o jogo, você perde o jogo. Se você vai jogar xadrez com o campeão do mundo em xadrez, você não sabe jogar xadrez, você perde o jogo. Se você vai jogar xadrez com um macaco que sabe jogar xadrez, mas você não sabe, você vai perder pro macaco. Então tá muito mais não está relacionado a contra quem você está jogando. Está muito mais relacionado a como você joga. É muito mais sobre você e as tuas habilidades, sobre o teu conhecimento do jogo da vida, do que contra quem você está jogando. Porque você vai jogar culpa no diabo, nos inimigos, em quem te prejudicou, e você vai jogar culpa em todo mundo, mas o jogo não é contra eles, o jogo é contra você mesmo. Então, quando você entende como que funciona o Kairos, o tempo, o passado, o presente e o futuro, você começa a entender como o jogo funciona e para que serve cada uma dessas etapas de tempo. E é isso que você vai aprender hoje aqui, tá? Vamos lá? Qual o problema do passado? E o porquê que muita gente foge do passado? Porque o passado, ele vem recheado de acusação. Ele vem recheado de depressão. Depressão é o quê? Excesso de passado. Aconteceu algo, aconteceu uma queda no passado, e aquilo é fruto de autoacusação, é fruto de culpa, e que você fica preso naquilo, e aquilo gera um peso para você, aquilo gera uma responsabilidade negativa que te faz travar. Então, por que muitas pessoas não usam o passado como referência? Porque toda vez que ela visita o passado, ela visita um passado de acusação, sendo que existe o outro lado da moeda do passado. Quando você entende o jogo do passado, você começa a analisar o passado como como uma bola de cristal. Você começa a analisar o passado como um caminho de consulta. Você começa a olhar para o teu passado como um guia como um mapa, como um guia do que não fazer.
No passado você fez coisas que você se arrepende? Legal, você já tem um guia do que não fazer. Essa é a maneira de você tirar proveito do passado. E não só do teu passado, mas do passado de outras pessoas também. Quando você é inteligente, quando você é sábio, você começa a ouvir como as pessoas, outras pessoas, erraram, principalmente quando você está em grupo de pessoas que estão compartilhando suas experiências. Por isso é importante você não andar sozinho. Quando você está num ambiente em que as pessoas estão compartilhando experiências, você literalmente avalia o mapa do passado da pessoa. Você consegue fazer um raio-x do que ela fez, do que deu errado e do que você não precisa errar também. Existem duas maneiras de você aprender, na dor e no amor. O amor é quando você aprende com os erros dos outros. A dor é quando você sabe que existe um caminho de erro, mas mesmo assim você se coloca nele. Entende? Então, quando você avalia o teu passado dessa forma, como um manual de consulta do que não fazer, você usa o passado como um aliado. O teu passado se torna uma peça no teu jogo muito importante. Porque a vida é feita de ciclos, decisões, elas são repetidas, são tomadas todos os dias. Talvez no ano passado você tenha tomado uma decisão e esse ano essa mesma decisão está na tua frente de novo. Você vai ignorar o passado? Tu vai ignorar tuas experiências? Não, você vai pegar e vai falar, opa, aqui eu sei que é desse jeito que eu vou tomar essa decisão. Quando você, por exemplo, dirige, você vai para um lugar desconhecido por uma primeira vez e você está usando um GPS, inclusive. Poxa, você está ali dirigindo, errou uma entrada da pista, já era, vai ter que fazer o retorno, né? Aí você gasta ali mais 20 minutos dando um retorno, dando uma volta grande para poder entrar no caminho certo. Errou. Na segunda vez, numa próxima vez que você tiver indo por aquele caminho, indo para o mesmo lugar, aquele lugar já não é um ponto de erro para você, se você souber usar. Aqui no Rio de Janeiro tem um local, né? Tem a Barra da Tijuca, que eu te confesso que umas 4 vezes eu já errei a entrada ali dentro. Ali para poder ir pro lugar que eu sempre vou ali, né? Umas 4 vezes, sabe? Eu pegava a pista ali, era para virar para a esquerda, eu passava da entrada e entrava na outra esquerda, na esquerda seguinte, perdia, tinha que fazer o retorno. Aí passava um mês, 2 meses, eu chegava ali de novo, eu ficava na dúvida. Será que é a primeira entrada esquerda? Será que é a primeira entrada direita? Será que é a primeira... Eu ficava em dúvida e errava de novo. Errava de novo, errava de novo. Até que chegou um momento que eu falei, hoje eu não vou errar. Deixa eu voltar na minha cabeça aqui, deixa eu pensar de novo, deixa eu ver como foram os meus erros aqui que me fizeram perder tempo nessa pista. E aí eu analisei, tentei lembrar bem, falei, não, não é aqui, é ali. Aí eu entrei na pista certa e consegui chegar sem perder tempo, sem ter que fazer retorno nem nada. Eu consultei o passado. Na vida é assim também. Se você ignora o teu passado, você sempre vai cair nos mesmos erros. E aí errar é humano. Errar na mesma coisa é burrice. Então, quando você avalie o teu passado como um manual de consulta, pronto, você está trazendo um aliado para o teu jogo, você não está jogando sozinho. Esquece a acusação, esquece os erros. Erros servem para ser trabalhados, servem para ser evoluídos, ninguém é perfeito. Então, os erros que você cometeu no passado, eles não devem ser fonte de acusação. Se você errou no teu casamento, cara, errou, tá arrependido, você quer fazer alguma coisa diferente, isso é o que você quer recuperar, então olha pro teu passado, para como foi a tua experiência e não avalia com acusação, não avalia como culpa, avalia como o que não fazer para errar de novo. Você entendeu? Qual o segundo marco temporal ali para você conseguir jogar o jogo da vida, o jogo do tempo da maneira certa? Olhando o presente. O teu presente como o nome já diz, é um presente. Por quê? Porque ele é o único lugar no tempo, no presente, passado, presente e futuro, em que você consegue mudar as coisas. Só que qual é o problema do presente?
E por que muitas pessoas caem no erro, por que muitas pessoas não conquistam, muitas pessoas não conseguem avançar, não conseguem chegar nos resultados que elas precisam em tudo na vida. Seja abandonar uma conduta errada, seja crescer no trabalho, fazer a tua empresa crescer, independente do setor. Por que as pessoas não conseguem crescer? Porque simplesmente elas adiam a ação. Imagina que alguém te fala assim, olha, eu tenho um presente para você, e esse presente é um presente que você vai usar todos os dias na sua vida. Você precisa usar se você quiser ser feliz. E aí você fala, beleza, tá na tua festa de aniversário, você recebeu esse presente. Daí chegou um outro presente, um outro presente, um outro presente. Se você se encheu de presente na tua festa de aniversário, só que aquele presente que você recebeu e que era para você usar todos os dias, ele ficou de canto, ele ficou esquecido. E você começou a se distrair com todos os outros presentes que não tinham aquela importância que foi dada para quem te deu, né? Então, você começa a se distrair com os presentes, você começa a se distrair com as outras coisas que você ganhou, e depois de um grande tempo, você olha para aquele presente que está de cantinho ali e você fala: caramba, quem me deu aquele presente disse que era muito importante e que eu ia usar ele todo dia. Só que já se passaram anos e eu nem abri aquele presente ainda. É isso que muitas pessoas fazem com o presente. Eles adiam uma ação, eles adiam usar o presente, eles procrastinam, eles sabem que eles têm algo muito importante a fazer, algo muito importante para desenvolver, só que eles se distraem com os outros presentes. Então, qual o problema do presente que trava muitas pessoas? É simplesmente a procrastinação. Você adia a decisão o tempo inteiro, você sabe o que precisa fazer, você tem clareza do que precisa fazer, mas você simplesmente não faz. Mas, Matheus, por que isso acontece? Simplesmente porque você não coloca prioridade. Muitas pessoas se inscreveram para assistir esse curso gratuito, mas não estão assistindo. Por quê? Porque existem outras prioridades na vida. Você colocou, tá aqui como prioridade, você está assistindo esse material e você está entendendo. Por quê? Porque você colocou uma prioridade. Então, quando você começa a organizar o seu presente e começa a elencar, colocar prioridades, você deixa de ser um escravo da distração e se torna um escravo da tua ação. É muito melhor você ser escravo da ação, porque o escravo da ação é obrigado a fazer. O escravo da distração, ele simplesmente perde o foco o tempo inteiro, ele não age, ele adia a decisão, ele tá olhando no presente, ele tá olhando para o passado, com um sentimento de acusação, com um sentimento de culpa, e se torna o quê? Um depressivo. Ele se deprecia, ele se diminui, ele olha para o passado, se acusa e se deprecia. A depressão é isso. A depressão é uma queda. Quando você vê um morro com uma ladeira, você está vendo uma depressão. Né? Existe o plano, existe terras planas e terras com depressão. Aclive e declive. A depressão é uma queda. É quando você se deprecia, você se desvaloriza. E você entendeu? Um carro que passou por uma depreciação, ele é um carro desvalorizado. Uma pessoa que passa por depressão, ela é uma pessoa que se autodesvaloriza por alguma atitude, algum comportamento, alguma conduta que ela teve. E ela se deprecia onde? No presente. Você consegue entender isso? E essa depreciação faz com que ela não recupere as coisas que ela perdeu. O simples fato de você não agir te faz ser um moedor de culpa. Você fica remoendo e remoendo e remoendo a culpa e não age. Então o presente é um presente de fato para você entrar para ação, para você não ser um escravo da distração. Então, como que resolve isso? A primeira coisa é você sendo intencional com o seu tempo. Quando você é intencional com o seu tempo, você para de ficar dando risadinha de tudo que vê. Você para de tratar tudo na brincadeira. Tudo é engraçado, tudo é divertido, tudo é oba-oba.
A diversão, a animação, né? Oba-oba é coisa de criança, de menino, que se diverte o tempo inteiro, que precisa o tempo inteiro de distração, porque a vida é ruim. A distração, ela serve para te distrair da ação, para te distrair do que você precisa fazer. Ela trai, ela distrai, ela tira, né? Ela trai, ela te engana, tira você do foco do que você realmente precisa fazer. Então larga de ser um homem distraído. Larga de buscar, para de ficar buscando entretenimento. A tua vida é tão ruim que você precisa ficar olhando para a tela para ver a vida dos outros. Não tem necessidade. Quando você foca no que você precisa fazer, você deixa de ser um simples passageiro da tua vida. Então, seja intencional com o seu tempo, foca no que você controla. Poxa, mas a minha mulher reclama muito. Cara, ali você não controla, é ela e ela. O que que você consegue fazer? Qual a sabedoria que você consegue usar ali? É a da paciência? É da mansidão? É do autocontrole? Então, você precisa focar no que você controla, nas suas ações, no seu comportamento, para que você faça as coisas diferentes, para que você entre em movimento. Essa é a tua oportunidade. O presente é um presente, tá certo? Então, você tem que entender isso para não cair no erro. Mateus, qual a terceira fase do tempo? O futuro. Só que qual o problema do futuro? Se o passado ele tem um poder de gerar acusação, culpa e depressão, o futuro ele tem poder de gerar excesso de expectativa, medo da frustração e ansiedade. Poxa, eu quero muito recuperar algo que eu perdi lá atrás. Aí você se joga lá na frente, mas será que eu vou conseguir? Caramba, se eu não conseguir isso, se eu fizer de tudo, se eu me empenhar e no fim não conseguir, nossa, vai ser horrível. E aí você fica com medo do resultado que nem apareceu ainda. Você tem medo de que algo que nem aconteceu, algo que nem tá no teu radar ainda. Você cria um cenário na tua cabeça, você cria hipóteses que te geram um excesso de expectativa e ao mesmo tempo gera um medo da frustração. Qual o grande ponto aqui? O grande ponto é que o teu cérebro ele gera possibilidades infinitas. E aí que está o problema da ansiedade. Possibilidades infinitas. E se? E se? E se? E se? E se eu fizer tal coisa e der errado? E se eu pedir demissão do meu emprego para ir para outro emprego e der errado? Eu vou ficar desempregado? E se eu. E se eu for pedir desculpa por algo que eu fiz e a pessoa não desculpar? Será que eu vou passar vergonha? Será que é o tempo inteiro e se, e se, e se? Só que o nosso cérebro é um campo infinito de possibilidades. Quando você entra no jogo do excesso de expectativa, você gera um jogo infinito de infinitas possibilidades. E vamos lá, aqui não é um papo furado. Aqui a gente se aprofunda para que você entenda como a tua cabeça funciona. A gente tem uma coisa chamada viés cognitivo negativo dentro da nossa cabeça. A gente tende a acreditar que as coisas vão dar errado. Nós somos muito mais pessimistas do que otimistas. Isso é natural do ser humano porque isso é um modo de sobrevivência nosso. Poxa, eu vou sair da caverna, mas na caverna tem monstro, fora da caverna tem animais perigosos, tá escuro. Se escurecer e eu estiver no meio da floresta, eu não conseguir voltar para minha caverna. O medo, ele tem uma função muito grande de proteção. Então, naturalmente, ao longo do tempo, nós desenvolvemos o viés cognitivo negativo. Nós sempre tendemos a encarar as coisas do lado pessimista, do lado negativo, porque essa é uma maneira de você se proteger. Então, quando você analisa dessa forma, você entra num looping, num excesso de expectativa negativa. Por quê? Se o teu cérebro tivesse um viés positivo, cara, você ia estar muito animado, muito motivado para fazer qualquer coisa. Porque imagina se você começa a falar, e se der certo? E se eu fizer, se eu pedir desculpa, a pessoa me perdoar e virar meu melhor amigo, voltar, a minha mulher voltar e a gente recuperar nosso casamento? E se eu pedir demissão do meu emprego, arrumar um outro emprego e em 3 meses eu ser promovido, tá ganhando 4 vezes mais? Isso é diferente, né? Você analisar a tua vida dessa ótica é muito diferente. Não é comum
quando a gente olha para o futuro, a gente tende a olhar de uma maneira negativa, porque é do nosso instinto. Como que a gente resolve isso? A primeira coisa que você precisa entender é que você pode bolar, você pode pensar em milhares de possibilidades, mas nenhuma possibilidade acontece se você não focar no presente. A chance de uma possibilidade negativa acontecer, ela aumenta quando você simplesmente não faz nada. Quando você simplesmente não se move, quando você paralisa, quando você adia a ação do presente. É claro, se você sabe que você precisa tomar uma decisão difícil, que você precisa trabalhar, que você precisa acordar cedo, que você precisa parar de comer besteira, que você precisa fazer exercício, queimar gordura, que você precisa estudar mais. Quando você sabe disso, só que você não faz porque você tem medo de não passar na prova, aí você não estuda, claro que você não vai passar na prova. Você não estudou, você não fez nada. Então a chance de algo dar errado quando você não faz nada no presente é muito grande. E aí acontece outra coisa no seu cérebro, outro fenômeno, que é o viés de confirmação. Você não faz nada para chegar no teu objetivo. Quando chega o resultado que você não esperava, ou que você esperava, um resultado negativo, você fala, aí, eu sabia que ia dar errado, mas é claro, tu não fez nada de diferente. Então, você precisa entender que a única maneira do teu futuro gerar um resultado positivo é através da ação no presente. Então, se você quer recuperar algo que você perdeu no passado, se você quer trazer ele para o futuro, você precisa agir no presente. Pouco importa as 1000 possibilidades que possam acontecer, vai acontecer a possibilidade de acordo com o que você fizer no presente. Por quê? Porque o futuro, eu chamo o futuro de verificação de resultado. O futuro é uma colheita. O futuro ele serve quando você chega no futuro, é como se fosse um extrato bancário, né? Chegou lá o 5º dia útil, você vai abrir o aplicativo do banco, olha lá e fala: meu salário está aqui. Isso é o futuro. Você verificou, você trabalhou 30 dias, você cuidou do teu presente, trabalhou 30 dias, chegou lá o 5º dia útil, você puxou o teu extrato. Opa, tá aqui, ó, 100 mil reais, fruto do meu trabalho mensal. A função do futuro é essa. O futuro é só um check-up, é só uma verificação de algo. Só que qual o problema? O problema é quando você acha que o futuro ele acontece porque ele tem que acontecer. O futuro é uma consequência, é um plantio. Você precisa analisar se o que você tem plantado no presente é suficiente para te dar lucro ou prejuízo. Se você está trabalhando hoje, você está semeando, você está mudando a tua conduta, você está buscando evoluir todo dia, você está trabalhando ali em você mesmo, se você está estudando, se você está buscando alguma coisa ali, no futuro você vai avaliar você vai verificar a tua colheita, você vai verificar o teu resultado e vai avaliar, poxa, o que eu plantei não foi suficiente para dar lucro, ou não foi ou graças a Deus eu plantei o suficiente para não levar prejuízo. É assim que funciona a vida. Se você plantou o suficiente para dar lucro, você vai ter lucro. Se plantou insuficientemente, você vai ter prejuízo. É como uma empresa. Uma empresa que passa 30 dias vendendo menos do que deveria, na hora do resultado lá, ela vai dar um saldo negativo. Ela teve prejuízo. Só que esse prejuízo ele é mediante as vendas, ao esforço. Vendeu muito? Poxa, eu plantei muito, eu semeei muito. Agora eu vou colher muito. Então o futuro ele tem essa função. Se você olhar para ele com um excesso de expectativa, com medo de se frustrar, você vai ficar ansioso e a ansiedade vai te levar para o mesmo buraco da depressão, que é a paralisação, que é a procrastinação, que é adiar uma ação, que é adiar o presente. O presente é o único lugar onde você consegue desenvolver suas coisas. Consegue entender isso? Para você estar aqui assistindo essa aula, você teve que ser intencional com o seu tempo e falar: hoje eu vou assistir essa parada aqui. Então, o teu futuro, ele vai ser fruto do que você está tomando de decisão agora. Essa aula é uma semente que você vai pegar e você vai começar a trabalhar, você vai plantar essa semente nas suas atitudes, no seu dia a dia, e daqui a um tempo, daqui a 3 meses, daqui a uma semana, daqui a 6 meses, você vai ver o fruto disso.
Você entendeu? A semente, ela vai para o solo. Só que como o solo trabalha, ou como o dono do solo desenvolve aquela semente, se ele rega o suficiente, se ele plantou no lugar mais arenoso, ou se ele plantou no meio da rocha, é isso que vai determinar se a colheita vai ser suficiente ou não. Então, o tempo, ele funciona dessa forma. Se você não entende como o tempo funciona, você simplesmente vira um telespectador da tua vida. É como se você estivesse sentado no sofá e assistindo o que está acontecendo. Você não age em hora nenhuma. Você não agiu no passado, sofreu as consequências. Agora, no presente, você está olhando para o passado e falando: poxa, eu queria muito ter aquilo que eu perdi. Só que você está travado, por quê? Porque você, quando olha para o futuro, você tem medo de perder aquilo de novo. Ou você tem o medo de se frustrar. Falar: poxa, eu queria tanto, fiz de tudo e não conquistei. Não, você não fez de tudo. Você ficou olhando para o passado e para o futuro o tempo inteiro, esqueceu do hoje. Então, o jogo do tempo funciona assim. Quando você entende isso, você consegue se livrar da culpa, você consegue se livrar da ansiedade e focar no hoje. O amanhã não tem como saber. O daqui a 2 horas, você está assistindo essa aula hoje, agora. Daqui a 2 horas, você não consegue saber o que vai acontecer. Você pode ter uma expectativa, mas pode acontecer coisas completamente diferentes. O que passou há 30 minutos atrás, já foi. Já foi. Eu tô gravando essa aula aqui. Se no início da aula eu falei alguma coisa que eu possa pensar em, caramba, isso não foi exatamente como eu gostaria, já foi. A próxima palavra que eu vou falar agora pode não ser a palavra perfeita, mas eu vou ficar criando expectativa com aquilo? Ou eu simplesmente vou focar no que eu estou falando agora para você e me preparar para que o que eu vá falar daqui a pouco seja o melhor? Eu só consigo chegar lá se eu focar no agora. Então, o jogo do tempo é assim que funciona. Você não consegue recuperar o tempo que perdeu. Não consegue voltar 10 anos atrás. Você pode recuperar as coisas, as pessoas que você deixou pelo caminho. Só que você só consegue fazer isso no presente. Você consegue atingir objetivos, novas coisas que você quer colher no futuro, através do presente, da ação. Se você entender que o presente é um presente, você pode escrever isso se você estiver anotando em algum lugar. O presente é um presente, o presente é uma oportunidade de ação, o presente é uma prioridade que você tem. Então você começa a prosperar, a crescer, a vencer vício, a abandonar a conduta errada, a conquistar objetivos, a destravar a sua vida. Você está travado há muitos anos num trabalho, cara, será que não tem alguma coisa que você possa fazer hoje para destravar esse trabalho? Às vezes é sair do emprego, só que você tem medo do resultado e se eu sair do emprego e não der certo, né? Só que, cara, de que adianta você ter medo de se frustrar? O que você pode fazer hoje para que isso não aconteça? Você entendeu? É estudar mais, é se capacitar mais, é ter network, é conhecer outras pessoas para te colocar nos caminhos melhores. As pessoas são acessos, tá? Eu vejo. E aí, para a gente concluir essa questão, as pessoas, outras pessoas, elas são muito importantes para a gente nesse processo de presente, de ação. Porque pessoas são acessos, pessoas são pontes, pessoas te conectam a outros lugares, a outras possibilidades, a outras ações. Elas encurtam tempo, né? Se você tem um problema em resolver, e um problema para resolver e você não sabe como, com certeza existe uma pessoa que sabe, que já resolveu aquilo. Então, a chance de você não se paralisar e não ficar travado com medo de se frustrar, com medo de não dar certo, é acessando outras pessoas. Você entende isso? Pensando nisso, a gente construiu uma comunidade chamada Homens Blindados, que é uma comunidade para homens que acessam outros homens, as sabedorias de outros homens, para que justamente eles consigam ter força e não travarem na execução, não terem medo de frustração. Quando você acessa uma pessoa que venceu um problema que você está passando, fica muito mais fácil a tua jornada, porque você acessa uma sabedoria, você acessa uma inteligência diferente.
Então, se você quiser conhecer mais sobre a comunidade, provavelmente tem algum botão, algum link aqui na descrição do vídeo, algum lugar aqui onde tem mais detalhes da comunidade, para que você esteja cercado de pessoas que vão te ajudar a acelerar o teu resultado. Pessoas que vão te ajudar a não paralisar diante de uma ação. Pessoas que vão te ajudar a ter resultados, a colher lucro no seu futuro e não colher prejuízo. Pessoas que vão te ajudar a plantar o suficiente para que tenha lucro na tua colheita. Então, se você entendeu como que o jogo do tempo funciona, eu te peço para deixar o teu comentário aqui em algum lugar, no Instagram, nos comentários desse vídeo, em algum lugar, no meu direct do Instagram, para que eu entenda que você acessou o jogo do tempo, que você entendeu como a regra do tempo funciona, para que você não simplesmente perca o seu tempo, tá? Porque o tempo é o bem mais precioso e é algo que não tem como voltar atrás. Beleza, meu querido? Estamos juntos. Essa foi a aula. Espero que você tenha gostado. Até o nosso próximo encontro. Valeu, um abraço e até a próxima.